Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. De segunda a sexta-feira, em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Muito boa tarde, meus queridos ouvintes. Nós estamos aqui nos estúdios da Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu sou Ricardo Yamazaki, nós estamos na Guardiã da Justiça, o beabá do direito e o dia a dia da justiça. Hoje a gente recebe mais uma vez meu querido amigo, convidado, advogado, irmão, Ricardo Calil Haddad Atala, para continuarmos a falar um pouquinho sobre direito médico, sobre um outro ponto de vista. Eu queria dar as boas-vindas e uma boa tarde para ele. Boa tarde, Calil. Fala, Augusto, tudo bem? Boa tarde. Você também é um irmãozão meu. E, cara, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você e de saber também que você está agora com esse programa na rádio, que é muito legal. Você é um cara que tem várias vertentes aí e múltiplas facetas. Essa é mais uma delas. Você é um cara... Não, e o mais importante, Calil, é que a gente consegue dividir aqui, né, com as pessoas, com os nossos ouvintes, essas informações que vocês trazem aqui pra gente. Você, na última visita que você teve aqui, você trouxe informações muito relevantes sobre laboratório, sobre direito à saúde, muita coisa que as pessoas nem imaginam que fazem parte do cotidiano e da vida dela, mas que estão tão presentes aí no dia a dia. E essa é a função maior desse programa, que é trazer informação e que a população em geral consiga enxergar o direito e a justiça muito presente na vida dela, porque muitas vezes ela acha que o direito e a justiça estão bem distantes e não é uma verdade, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito médico, mas envolvendo os processos administrativos abertos contra médicos. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes essa esfera administrativa, né? Legal. Falando um pouquinho das outras esferas bem rapidinho, e por que isso chega nessa esfera, né? Porque quem que dá entrada, como que isso acontece? Legal. O processo administrativo, ele lembra muito semelhante ao processo criminal. Então, o processo administrativo, ele tem primeiro a fase de sindicância, depois, se houver prova suficiente e numa avaliação que médicos fazem, aí eles instauram o processo ético profissional. E o processo criminal também tem a fase do inquérito policial, tem aquela investigação, vai para o promotor e o juiz fala, tem indício e materialidade, instaura-se uma ação penal. Aí vai ter início uma ação penal. Como pode começar, por exemplo, um processo ético profissional? Pelo paciente, ele pode fazer uma denúncia no CRM. Pode começar, se o hospital, dentro do comitê de ética interno do hospital, entender que o médico teve uma determinada atitude e ela infringe o código de ética médica, eles instauram um procedimento interno, fazem uma apuração e remetem esse material ao Conselho Regional de Medicina. Pode ter início por uma sentença judicial civil e pode também ter início por uma sentença judicial criminal. Ou até mesmo se o juiz, no decorrer do processo, aí vamos falar um pouquinho do judicial, se no decorrer do processo ele avalia que, olha, isso aqui entende que tem uma infração ética, ou um laudo pericial produzido tanto na esfera civil quanto na esfera criminal aponta que, olha, aquilo é uma infração ética, assim, um erro grosseiro, crasso, ele oficia o Conselho Regional de Medicina do estado que for e tem início aí a sindicância. Então o processo administrativo ele corre, ele tramita no Conselho Regional de Medicina. Exato. Tá. Cada um da sua profissão, né? Pô, não AB. Mas no caso dos médicos é o CRM. Aí instaura-se uma sindicância, como você disse. Essa sindicância, qual é o trâmite dela? Quem que é ouvido, quem não é? Como que funciona? O médico pode se recusar aí? Vamos lá. Essa sindicância, eles reúnem documentos, provas e tudo aquilo que for essencial para apurar se houve uma conduta ou não. A lei,
aí vale para todos, assim, eu posso, como se eu for o investigado, eu posso usar o meu direito de silêncio, mas eles ouvem aquele que fez a denúncia, eles ouvem testemunhas, eles ouvem, se for o caso, até peritos, você pode reunir provas, você pode reunir documentos, laudos, tudo aquilo que for essencial para o quê? Para elucidar aquela situação. Ou seja, tudo isso que foi colhido aqui tem indício suficiente para o quê? Virar um processo ético profissional. Inclusive, na fase de sindicância, a depender do caso que for, existe até uma perícia que o próprio Conselho Regional de Medicina faz. E os próprios médicos também, como não são todos que são especialistas em tudo, tem a Câmara Técnica. Então tem a Câmara Técnica de Oftalmologia, tem a Câmara Técnica de Cirurgia Plástica, tem a Câmara Técnica de Cardiologia e por aí vai. Então eles têm esse subsídio também para avaliar isso. Muito bom. Então, e isso não impede que o paciente que se sentir lesado, ele possa promover uma medida em outras esferas. Jamais, jamais. Pode acontecer do paciente ingressar com uma denúncia no CRM, com uma ação indenizatória e até mesmo com uma notícia crimes ou com lavratura de um boletim de ocorrência para apurar se houve algum crime de lesão corporal, de homicídio, e uma coisa que para médico pode recair também, a questão do aborto. Isso é um crime que muitas das vezes pode ser cometido até pelo médico. Outra coisa, a infração ética não necessariamente é um erro médico. Não. Ele pode ser de propaganda, pode ser de algumas outras coisas. Dá alguns exemplos. Pode ser propaganda, pode ser por falta de prontuário. Hoje, até recente, houve uma alteração, até se a pessoa tem uma letra ilegível, que não consegue, o paciente não consegue entender. Imagina, você vai ao médico e ele prescreve... É um mito isso aí, né, inclusive. Exato, e médico tem letra feia, hein? Aqui convenhamos entre nós. Pode acontecer isso aí, assim, isso eu vou te falar, é bem comum. Eu tive um caso recente em que meu cliente ele foi condenado porque o prontuário, tanto médico quanto hospitalar, vou falar no termo que estava lá, estava ininteligível, ou seja, não dava para entender o que ele escreveu. Só ele sabia o que estava escrito ali. Hieroglifo. Hieroglifo, exatamente. Então, imagina, numa situação, sei lá, tá no hospital, um outro colega precisa avaliar o prontuário, fala, bom, eu preciso tomar uma conduta, mas não sei o que está escrito aqui. Realmente. Então, aí você tem a sindicância. Tem uma que é legal também para falar, fora a propaganda, é concorrência desleal. Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas fazem muito... O médico, o marketing, o popstar, só ele consegue. Isso, eles caem matando em cima de profissional que atua desse jeito. E como que é disciplinado isso? Existe uma lei para disciplinar, por exemplo, a propaganda em relação ao médico? Fala um pouquinho da propaganda, assim, o que pode e o que não pode, bem rapidinho. Existe, né? Assim, e dentro do CRM tem o CODAMI, que é como se fosse, não sei se é esse o termo correto, um instituto, mas é uma comissão interna reguladora de difusão de assuntos médicos e propaganda. Então é um setor onde tem várias pessoas e que eles ficam avaliando nesses programas de TV, quando o médico vai, mídia social, Instagram, Facebook, Twitter. Então, se eles entendem que aquilo tenha um caráter sensacionalista, que aquilo tem um caráter de concorrência desleal, onde ele está fazendo até uma captação de cliente, o CRM ex officio, né, que chama, ele mesmo pode instaurar essa sindicância administrativa, convocar o médico para ele avaliar. E recentemente também houve uma alteração no Código de Ética Médica, dizendo que regulou, era a parte, mas foi inserido no Código de Ética o TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta, ou seja,
O médico foi lá, foi acionado por uma propaganda, algo do tipo. Então é uma forma dele se retratar, ele tem algumas regras que ele tem que cumprir e aquilo ele vai ficar lá e vai. E outra coisa também importante que houve, uma mudança assim substancial, é o poder de transação no código de ética, que houve também. Ela só não... um dos requisitos assim, o mais importante deles assim, é quando não houve erro, ou pode até tido um erro médico, mas não resultou nem morte e nem deformidade permanente. O conselho já admite isso. Transação... Eu nunca fiz. Transação é como se fosse um acordo? Exato, é um acordo. Tá. É um acordo. E vamos supor, o médico recebe lá um comunicado que ele tem que se defender nessa sindicância. Ele precisa de um advogado? Não necessariamente ele precisa de um advogado. Mas por que é importante o advogado e não é fazendo até uma defesa da minha profissão, da nossa profissão? Porque o médico, assim, ele não tem aquela embocadura, ele não tem aquela situação, bom, eu sei as regras processuais, eu sei como eu vou manusear essa prova, eu sei como eu vou colocar isso no papel que vai ser de uma forma correta. Porque muitas vezes todas as vezes você tem a defesa técnica, que envolve a questão de medicina, e você tem a defesa processual. E o médico, ele só vai na defesa técnica. E nós, advogados, o que nós fazemos? Isso é o correto e por zelo. Então eu pego essa defesa técnica, pego um parecer, insiro esse parecer médico dentro de uma formatação jurídica, sem ser juridiquês, porque isso é péssimo, é muito ruim, e já desde o período de sindicância eu vou o quê? Trazendo essa questão processual, porque a gente sempre tem que ter uma carta na manga, não sabe como é que vai desenrolar essa sindicância, se isso vai virar um processo, então eu tenho que produzir isso até quando for necessário. Por exemplo, o médico desconhece essa questão da prescrição, de algumas questões técnicas jurídicas que ele não detém, né, de informação e que podem ser valiosas para a continuidade, para o encerramento de um processo. Sem né? dúvida, sem dúvida. Aí vamos supor que o médico tem a possibilidade de ter o processo arquivado, a sindicância arquivada, ou, como você disse, a abertura de um processo disciplinar junto ao CRM. Certo. As mesmas pessoas que participaram da sindicância são as mesmas que vão julgar no processo disciplinar ou já muda? Já muda, porque senão não tem como, né? Como é que ela vai ter a isenção se aquele que investiga é o mesmo que julga? Não dá, não fica algo imparcial, porque se busca o quê? Com a justiça? A imparcialidade. E aí ouve todo mundo de novo, quem não foi ouvido, como que funciona o processo? Ele é muito diferente da sindicância? Ele não é muito diferente da sindicância, mas aí, na sindicância, ele não tem o princípio do contraditório, ele tem da ampla defesa. Então, assim, é como se fosse algo não muito formal. A sindicância é dotada de uma formalidade, mas ela não tem a mesma formalidade quando na fase processual. Instaurado o processo ético profissional, o médico citado apresenta a defesa prévia, a partir deste momento tem-se o contraditório e ampla defesa. Então, assim, pode ser ouvido as mesmas testemunhas que foram ouvidas lá, até outras também. Você tem que pedir, se for o caso, mas a maioria das vezes uma prova pericial, uma avaliação pela Câmara Técnica também, você pode pedir isso. Isso é uma questão eminentemente do Conselho, essa avaliação da Câmara Técnica. Mas uma prova pericial é importante, porque assim, é diferente o tipo de investigação feita no Conselho O regional, próprio olhar, né? O olhar é diferente, o olhar é eminentemente técnico. Ele vai olhar de uma forma técnica, ele não vai se ater à questão, por exemplo, financeira. Olha, ele pagou tantos R$1.000 pela cirurgia. Ok, ele pagou, mas assim, eu vou me ater a uma questão ética, técnica. Ele usou a melhor técnica? Essa técnica ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina ou pelas sociedades brasileiras de cada uma das especialidades? E nesse processo administrativo eu preciso de advogado? Também a lei diz que não, mas eu vou falar, tem que ter um advogado.
não adianta. Você promover a sua autodefesa já é ruim, inclusive, para o advogado. É, né? Lógico, exatamente. É ruim, é muito ruim. Então, assim, você não vai conseguir avaliar, ter uma visão macro da situação. Porque você vai estar ali, puxa, olha, o paciente fez isso, o hospital fez aquilo. Não, você vai estar, de certa forma, já maculado com isso. E você não vai conseguir, não, olha, aqui tá assim, assado, eu tenho que fazer desse jeito. Então é importantíssimo ter um advogado. Agora, na sua visão pessoal, da sua experiência nesses processos, como que fica a questão da prova negativa? E o que é isso, seria essa prova negativa? Vamos supor que o cara trabalhe para que uma pessoa consiga perder peso. Como que ele consegue provar que, na verdade, o procedimento que ele fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, teve sucesso e quem não colaborou foi o paciente? Ou, por exemplo, numa outra situação em que o paciente ele é fumante e aí ele agrava uma situação de uma cirurgia ou de um procedimento médico, você consegue comprovar isso? Ou como que você faz isso? Como que você faz essa prova? Como que o médico se guarnece de uma defesa em relação a um procedimento que não cabe a ele, mas cabe ao paciente? Essa pergunta é difícil, hein? Mas é legal. Primeiro, você como advogado, seu cliente, se for um médico, tem que ser muito bom. Não só bom na questão técnica, mas bom naquela situação da elaboração do prontuário. Então, toda vez que você vai atender um paciente, deve ser difícil a questão do convênio, você tem que atender, não sei número aí de pessoas. Então, assim, você tem que ter paciência para ouvir o paciente. Ouvir, avaliar, ver como é que ele está, o estado físico dele. Às vezes a pessoa está, por exemplo, ele está lá, mas ele está com problema psicológico. E você, como profissional, você tem que ter esse olhar clínico. Você tem que ter. É aquilo que eu sempre falo. Ninguém vai procurar o médico por prazer. Ninguém vai procurar o advogado por prazer. Nossa, hoje acordei, eu tô com uma vontade de ver um médico advogado que, eu vou me esbaldar. Não é isso. E essa questão, quando você colocou essa questão na cirurgia bariátrica, isso agora, passados aí uns 10, 12 anos, vê-se um grande problema. Porque se a pessoa, quando fez a bariátrica, ela não fez um bom acompanhamento psicológico, aquela questão do dumping, né, que eles chamam, então assim, ele acelera muito mais a questão do alcoolismo. Isso é grave, é severo, e essas pessoas, em relação ao alcoolismo, para ter uma cirrose hepática é muito mais fácil e elas ficam muito mais vulneráveis em razão deste procedimento. E olha, não é um caso, são vários casos. Questão do tabagismo também. Então, assim, essa colheita de dados do médico, essa atenção, essa avaliação que ele tem que ter do paciente, que é a defesa dele, que é onde ele vai chegar e vai ter isso. Do contrário, a questão da hipossuficiência, ou seja, da falta do conhecimento técnico do paciente, se bem aproveitado, bem utilizado esse tipo de argumentação, ele derruba o médico. Literalmente derruba o médico. Então, o médico, por ser detentor dessa capacidade técnica, ele tem que fazer isso. Você tem que ouvir seu paciente com carinho, com atenção. Às vezes não é nada que ele tem, mas ele precisa disso. Então você vai lá e vai fazer. E não deixa de ser algo para, se eventualmente, se tiver um evento futuro, um problema, você está bem documentado e calçado para isso. Pedido de exame também é importante, exame, né? Lógico, exatamente. Então, preenchimento de prontuários, pedidos de exame, avaliação do paciente, aquela frequência cardíaca, medir a pressão, auscultar, conversar. Às vezes o paciente ele não fala. Se ele tiver com o acompanhante, é o acompanhante que fala. Ah, tá. Isso é difícil, porque às vezes o paciente está lá, é natural essa autodefesa ou esse boicote que ele faz. Não, pro bem ou pro mal, né? Às vezes. Pro bem ou pro mal. Ou às vezes ele fala o que não tem, ou às vezes ele deixa de falar o que tem. Eu vou falar um caso rapidamente, assim, meu pai, eu sempre acompanhava meu pai nas consultas.
E meu pai fazia quimioterapia, então ele chegava no médico, como é que o senhor tá? Não, eu tô ótimo, tá tudo bem. Não, ele tá ótimo, tá tudo bem agora. Mas ele ficou uma semana internado, passou mal. Eu falei, não, pai, você não passou mal? Passou mal, eu fiquei assim. Fiquei, mas eu tô bom agora. Então pra ele era o agora. Esse é o Ibrahim. Não era o passado. Agora você tem o final do processo com o julgamento, né? Explica rapidinho como que funciona um julgamento no conselho. Vamos lá. Uma coisa que é importante, o processo ético profissional, ele somente se encerra com o julgamento. Vamos supor, ele não encerra, olha, não vai ter o julgamento, não, ele... O arquivar antes. Não, ele não vai, ele tem que ter o julgamento. Aí o julgamento é designado uma data, existe, vai estar lá, vão estar pelo menos entre 5 e 7 conselheiros, se for na Câmara Comum, se for no Pleno, tem um quórum mínimo, que é quando vai para o Pleno envolve cassação. Então ele vai. Ou lá, é o recurso do recurso? O recurso do recurso ao Pleno. Então vamos lá. Primeiro tem o julgamento. E aí tem lá entre 5 e 7 conselheiros. Eles vão ler o processo, as principais peças. E aí o médico ou o advogado ele tem 10 minutos para fazer uma sustentação oral, fazer a autodefesa, né? Fazer uma defesa oral. Aí abre-se para os debates entre os conselheiros, eles avaliam. Terminou esses debates, aí tem mais 5 minutos, que você pode rebater aquilo que eles disseram, e depois vai para julgamento. O resultado sai na hora. O resultado sai na hora. E deste julgamento, você pode, a depender do que for, você pode recorrer ao Conselho Federal de Medicina ou, se este médico for cassado, ele pode recorrer ao pleno do próprio Conselho Regional antes de ir ao Conselho Federal. E aí, quando ele é julgado pelo pleno, aí tem aquele quórum mínimo de 15 médicos que vão julgar. E um caso também que eu tive, você até conhece, era um médico que ele teve um procedimento administrativo, onde ele passou por diversas avaliações psicológicas e psiquiátricas para ver se ele tinha condições de voltar a exercer a medicina. Esse caso foi um caso mais emblemático de que eu participei. Ele teve uma suspensão cautelar, uma interdição cautelar por 6 meses, renovada por mais 6 meses, e ele ficou por 19 anos em avaliação psicológica e psiquiátrica. E agora, coisa de 1 mês e meio, 2, ele foi isento dessas avaliações, porque ele viu que só teve uma melhora ao decorrer aí desse tempo todo. E aí, nesses casos, o julgamento é feito pelo pleno. Você tem um quórum mínimo para você avaliar. E quais são as punições? O médico pode ser punido em quais hipóteses? A mais severa, você quer saber? Não, as punições, Tá, a mais severa é a cassação do exercício profissional. Ou seja, ele não pode mais exercer a medicina. Ele não pode mais exercer, mas assim, sai a decisão, ele pode recorrer. Tá. Quando você tem no definitivo, recurso, aí ele não pode mais. Tem no definitivo, ele não pode mais. Aí você tem a suspensão por 30 dias, você tem a advertência, você tem a censura pública e a censura reservada. Ou seja, censura reservada, olha, você sofreu uma punição, nós não vamos falar para ninguém, mas vai estar aqui no teu prontuário. Fica de olho. Fica de olho. Exatamente, ó. Anda na linha. Bom, nós recebemos hoje o advogado de direito médico, o Dr. Ricardo Calil Haddad Atala. Passou super rápido mais uma vez. Ele trouxe aqui informações sobre o procedimento ético disciplinar dos médicos e mais uma vez trouxe informações relevantíssimas aqui para a nossa Guardiã da Justiça. Eu queria mais uma vez agradecer você, Ricardo Calil, por ter trazido essas informações e trazer para o público em geral coisas que muitas vezes ele pensa que está bem distante dele. Queria te agradecer e reforçar mais uma vez que você sempre é muito bem-vindo aqui na nossa Guardiã da Notícia. Obrigado, Augusto. Eu fico muito feliz, fico e fiquei muito feliz com o convite. Sempre que você me convidar, eu vou estar aqui para
conversar com vocês, trazer e mostrar que não existe esse espaço, essa lacuna entre o médico, entre o advogado e o paciente. A gente tem que tirar isso para ser algo que seja acessível para todos, que seja de fácil entendimento. Muito bom. Eu convido a todos os nossos ouvintes a acompanhar a Guardiã da Justiça de segunda a sexta-feira às 12h30. Agradecer aqui os nossos funcionários e desejar uma ótima tarde a todos. Muito obrigado. De segunda a sexta-feira em áudio e vídeo, a Guardiã da Justiça. Você ouviu a Guardiã da Justiça.